Mas nós acompanhamos o senhor. Não, você não conhece. Maravilhas Divinas? É, Maravilhas Divinas. Eu não me lembro dele. Então escolhe outro aí, mano, pra vocês conhecerem. Mas pode cantar que nós aprendemos. Vamos que nós aprendemos hino novo. Ah, mas o irmão me conhece aqui pra tocar. Ah, tá. Então vai no 123, o 60. 123 é bom. 123, nosso Senhor. 123.
Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, que me achava sem vigor, a perecer sem luz. Eu estar com Cristo viu, dando-lhe sua mão, aí salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou, Ele me levou, o seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero me consagrar ao seu lado, vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir aos perdidos são. Venha todos já unir a salvação. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou. Foi seu querer, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Graças a Deus. Obrigado, pastor. Muito obrigado, meu pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. E sim, eu gostei. Fazia tempo que eu não ouvia esse cântico, né? Muito obrigado, pastor, por nos despertar aqui um hino novo no nosso repertório aqui, né? Muito bem. O hino que nós cantamos foi o 46. 46, olha lá. Cristo me amou, me livrou, o seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer, sim, Cristo, o Salvador, me transformou. Que lindo. Maravilha. Deus é bom. Querido irmão, eu gostaria de convidá-lo a fazermos menção das Escrituras Sagradas neste momento. Nós estamos falando sobre um assunto das Escrituras Sagradas, que é vida cristã. Vida cristã. Eu vou colocar aqui no projetor para os irmãos. Eu consegui passar o dia inteiro hoje aqui, nesta manhã.
convidar os irmãos para abrir as vossas Bíblias no livro de Filipenses. Filipenses. Então. Estava tudo certo aqui, mas ele mudou de história ali. Filipenses capítulo 3, versículo 12 ao 14. Filipenses capítulo 3, do 12 ao 14. Eu gostaria de ler para os irmãos. Essa leitura nós fizemos na semana passada, referente ao trabalho que nós estamos falando, que é vida cristã. Acho que vai dar agora. Nós vimos na semana passada falando deste assunto que é vida cristã. E falamos um pouco, só esse versículo que nós vamos ler, eu vou fazer uma breve reformulada, ou melhor, relembrar. Vou só trazer alguns textos que nós já falamos e vou para a segunda parte, que é a aula, que é o ensinamento de hoje. Então, diz assim, Filipenses capítulo 3, versículo 12 ao 14. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão. O versículo 14 diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aqui, nesse ponto que nós podemos contemplar essa escritura, vemos o apóstolo Paulo preocupado em expressar a sua prontidão ao serviço do Senhor. Ele está pronto para servir ao Senhor. Nós vemos que, falamos na semana passada, que o apóstolo Paulo estava preso. Quando ele manda esta carta a Filipe, eu até quero corrigir, porque na semana passada eu disse a Filipenses, mas é a Filipe, que é a cidade onde os filipenses viviam. Portanto, ele mandava esta carta para aquela cidade aos irmãos que conviviam lá, que eram chamados de filipenses. Portanto, Paulo estava preso, na verdade, em algemas e em prisão, mas a sua liberdade de falar do amor, o seu coração, o seu desejo de servir ao Senhor está
estavam fazendo. O apóstolo Paulo estava preocupado com também a conduta dos irmãos que estavam ali em Filipe. E ele queria mostrar aos irmãos que ele está firme, prosseguindo para o alto. E essa deve ser a nossa conduta. E o assunto do qual esse ensinamento traz, o tema dela é vida cristã. O propósito eterno de Deus, o eterno propósito de Deus. O que é vida cristã? Aqui o nosso irmão seminarista, teólogo, ele vai fazer uma explanação trazendo um conteúdo que é um esclarecimento do que ele entende como vida cristã. Eu quero ler para os irmãos. Ele disse assim, ó, vida cristã é quando deixamos transparecer em nós o imensurável amor de Jesus, o nosso supremo exemplo, quando em nossas palavras, práticas e coerência com a palavra de Deus, assim brilhe a vossa luz. Ele vai trazer um texto que é o versículo 16 do capítulo 5 de Mateus. Assim brilhe a nossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas obras, glorifiquem o Pai que está no céu. Que também Mateus, mostrando para os irmãos que estavam ali na Grécia, que estava em Israel, que eram judeus, ele estava dizendo que havia uma propriedade, um princípio da palavra de Jesus, que dizia pela escritura do apóstolo Mateus, que assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas obras, glorifiquem ao Pai que está no céu. Um pastor numa das nossas igrejas evangélicas, ele teve um problema num determinado momento em que o pastor, assim como eu, dirigia uma congregação, e ali ele estava pregando que não havia necessidade, ou seja, que a Bíblia não aclarava nada acerca do eterno propósito de Deus. E foi comunicado à sede que aquele irmão estava ministrando uma palavra dizendo que não havia nada aclarado na Bíblia, claro na Bíblia, que pudesse de fato dizer sobre o eterno propósito de Deus. E a igreja foi comunicada, e acerca dos irmãos que ficaram incomodados com aquele ensinamento, e ele então foi levado, o pastor foi até lá para ver o que estava se passando. Ele fez uma reunião com os irmãos para mostrar sobre o eterno propósito de Deus que estava nas Escrituras, mas o irmão mesmo que causou a polemização, a polêmica lá, não quis participar da reunião. E também não quis trazer nenhuma objeção aos ensinamentos da igreja e preferiu tomar o seu próprio rumo. Mas, na explicação, o pastor estava mostrando para os irmãos acerca do eterno propósito de Deus, do qual falamos na semana passada. Existem duas coisas essenciais para se tratar do eterno propósito de Deus. Qual é o eterno propósito de Deus? E quais os meios previstos para a realização desse propósito? Deus estava, desde o princípio, e os irmãos sabem muito bem, que o propósito eterno de Deus está lá em Efésios,
seja, o eterno propósito de Deus, existe uma meta para que os discípulos de Cristo, para o discípulo de Cristo, Deus tem um propósito para nossas vidas. Nós lemos aqui no versículo de Filipenses, que o apóstolo Paulo diz: agora, como iniciamos uma viagem, observe isso, como iniciamos uma viagem, para onde vamos, precisamos fazer um projeto, um propósito. Se você deseja viajar para algum lugar, se você deseja sair do seu local e ir para um outro local distante, você precisa planejar a sua viagem. Ou seja, você precisa saber aonde é que você vai chegar. Assim deve ser a vida do cristão. À medida que projetamos alguma coisa, ou principalmente de estarmos na casa do Senhor, precisamos saber aonde iremos chegar. Se nós o aceitamos como nosso Senhor, se nós o aceitamos como nosso Pai e queremos viver como filho amado, precisamos saber aonde é que vamos chegar. E o propósito eterno de Deus é, de fato, uma família de filhos semelhante a seus filhos e para a sua glória. Podemos ver em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Eu falo desse princípio e eu mostrei para os irmãos Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Observe comigo. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. A palavra de Deus vai dizer que assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Olha que coisa extraordinária. Deus, desde o princípio, como eu havia dito, desde o princípio planeja um povo que vai ser uma família de muitos filhos semelhante ao seu filho. E ele planejou isso desde o ventre. Como eu estava dizendo, Deus, ao criar Adão e Eva, e colocar no jardim a árvore, e dar ao homem o arbítrio, e dar a ele a escolha, a racionalidade, Deus queria que os seus filhos o adorassem e o viessem a engrandecer como Pai desde o princípio, não para que pecasse, mas como sendo ele, tendo ele a dificuldade de não se permanecer, de não se estabelecer na verdade, não se estabelecer na justiça, não se estabelecer no amor, ele peca e Deus vai se tornar Salvador. Ele vai trazer vários meios para que o homem possa se achegar novamente ao propósito do Pai eterno, ao propósito eterno do Pai. Ele também nos predestinou para serem conforme a sua imagem, a imagem do seu Filho. Como Deus faz o homem, ele faz dizendo: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Que ele colocou dentro de nós o seu Espírito Santo, nos deu vida a ponto de que nós pudéssemos fazer conforme a sua vontade.
pastor, que você vem aqui, é melhor que você fique em casa de fato. Não é que nós desejamos sair de casa para vir à igreja por causa de insistência de uma outra pessoa. Ela deve ser a natureza do Espírito Santo que vai comover o seu coração a vir para a casa do Senhor e o adorá-lo. Veja, sabe por quê? Porque é a questão do pecado. O pecado nos separou. O pecado nos distanciou. O pecado distanciou o homem de Deus e distancia hoje. Portanto, no propósito de Deus, Ele vai enviar o seu Filho de maneira que precisamos ser redimidos, ser transformados, mudados, a ponto de desejarmos fazer conforme o homem Adão formado antes do pecado, que ele fazia as coisas. Veja qual autoridade, tamanha autoridade Deus dá ao homem. Ele disse para o homem que ele dominaria sobre a terra, sobre os animais, sobre os seres viventes. Deus propõe ao homem autoridade. Deus condiciona a ele no ato de que se ele permanecesse, ele seria dotado de uma autoridade, de poder, de uma transformação extraordinária. Deus tem esse propósito para uma vida boa. Por isso, a partir do momento que ele perde essa natureza, ele perde esse desejo de fazer as coisas do Pai. Porque o que acontece? O inimigo o incitou a procurar fazer as coisas que não agradam a Deus. E continua ensinando a todos nós a não fazer as coisas que agradam a Deus. E vai caminhando para essa destruição completa. Porque toda a natureza de Deus, tudo que Deus criou, o inimigo das nossas almas, ele quer desfazer. Ele quer fazer ao contrário. Ele não quer que façamos a vontade de Deus. Tudo que agrada a Deus, ele não quer que façamos. Por exemplo, no jardim do Éden estava lá a árvore, que era o conhecimento do bem e do mal. Mas ele vai chegar até a mulher e vai dizer para ela: se você comer, certamente você vai ser igual a Deus. Sendo que Deus havia dito não para ela: não comei desta árvore, deste fruto. E ela se apropria disso, desobedecendo a ordem de Deus. E ela também oferece ao seu marido, como sabe, ao homem do qual ela foi criada, do qual ela foi tirada, e agora ele também participa disso e se desvia e se afasta da presença de Deus. Porque veja que quando ele participa dessa desobediência, ela vai ativar dentro dela um afastamento, uma vergonha, ela vai reconhecer que eles não estão vestidos. E eles vão ficar com vergonha de Deus. Olha o que o pecado faz com a gente. Ele nos envergonha a ponto de não querer nos aproximarmos de Deus. O pecado faz isso. Como nós cometemos um ato que sabemos que não era aconselhável por Deus que fizesse, porque Deus não determina, enquanto nós estamos aqui, que nós não façamos. Ele aconselha que nós não façamos. Porque em Deus há dois atributos tremendos e extraordinários, que é o atributo da vontade própria dele e da vontade diresiva, que é a vontade diresiva e a vontade
dá condição de nos aproximarmos novamente ao Pai. Ele envia o seu Filho para que isso aconteça. Veja só, esse é o plano que está dentro do eterno propósito de Deus, a redenção. Veja como eu disse, o Pai tem o seu eterno propósito, que é fazer um povo, multidão de filhos, conforme o seu Filho Jesus Cristo. Mas o homem foge, distancia desse propósito de Deus. Mas Deus vai concluir esse propósito. Ele não falhou. Ele não falhou. Ele não desiste de nenhum de nós. Ele vai trazer um plano redentivo, se eu posso usar essa palavra, um plano de redenção ou salvação. Não é o fim do propósito de Deus, mas o meio que corrige o desvio provocado pelo pecado. Não é o fim do propósito de Deus, mas é o meio que corrige o desvio provocado pelo pecado, que é a redenção. Muitos estão equivocados crendo que o propósito de Deus é a salvação do homem, mas se fosse assim, Deus seria cúmplice do pecado. Como eu disse, cúmplice do pecado, porque para salvar o homem, Deus teria que primeiro levar o pecado. Deus não precisou levar o homem a pecar. O homem pecou por sua natureza de desobediência, mas Deus tem um fim, que é a redenção do nosso pecado. Restauração para que nós possamos voltar a ser a imagem e semelhança de Deus. Desde o momento da fundação do mundo, em que Deus se propôs criar o homem, seu desejo é que fôssemos semelhante ao próprio Criador. Olha só, a imagem de Jesus. Eu quero, e como eu tinha deixado tudo direitinho ali, e quem é que não tem pronto? Veja só, vou ver se eu consigo aqui. Pois então, de fato, Deus tem esse plano e Ele vai concluir a redenção. Veja, quando Cristo voltar à terra, também o nosso corpo será transformado à semelhança de seu corpo glorificado. Gostaria que você lesse comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 50 ao 54. Olha que coisa extraordinária é a proposta de Deus para a nossa vida. Capítulo 15, versículos 50 ao 54. Amém? Encontraram? Diz assim, isso afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que eu vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão
chegada foi a morte e a vitória. Aleluia! Glórias a Deus! Queridos irmãos, nós seremos transformados em um corpo incorruptível, sem corrupção, para que quando nós nos aproximarmos desse corpo corruptível que alcançamos na pessoa de Adão, vai ser transformado. Você não vai ter essa mentalidade de estar cansado. Você não vai ter a mentalidade de estar com medo. Você não vai ter mais a mentalidade de ter dúvida. Primeiro, a certeza para aqueles que esperam no Senhor, para aqueles que buscam essa transformação, essa presença maravilhosa do Pai. Então, você será transformado em um corpo incorruptível, porque já não vai pensar mais nas coisas desta vida, mas já não vai mais pensar que poderia fracassar no campo dos seus planos. Lá não terá ninguém passando fome, lá não vai haver ninguém sentindo medo, ódio, rancor, o perdão, todas essas coisas vão ficar por aqui. E essa é a promessa de Deus. Um grande banquete, um lugar extraordinário, que não chegou nem ao nosso pensamento, nem ao nosso coração. Deus tem um plano extraordinário para a nossa vida. E Ele quer que sejamos prontos. Ele quer que estejamos prontos, como aquelas mulheres noivas que haviam 5 noivas, 10 noivas ali, aguardando o noivo, mas 5 não tomaram cuidado com o azeite que estava em suas mãos, que não deveria permanecer aceso quando o noivo chegasse. Deixaram consumir todo o seu azeite, toda a solução dos cuidados das coisas desta vida. Mas as outras 5, Deus mandou entrar no seu lugar celestial, no seu lugar preparado, no seu lugar de glória, porque estavam preparadas, estavam do propósito pelo qual o Senhor havia proposto para elas. Amém? Glória a Deus. Queridos irmãos, aqui eu vou fazer mais uma pausa, porque na próxima semana nós vamos estar entrando numa matéria chamada disciplina espiritual. Quais são essas disciplinas espirituais? Olha só, que tipo de disciplina espiritual precisamos de ter para alcançarmos a glória de Deus? Todo cristão quer ter uma vida espiritual saudável e um relacionamento íntimo com Deus. Porém, comumente nos conformamos com a nossa conversão e tratamos o crer em Jesus como se fosse o fim em si mesmo. Confessamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador e depois passamos a frequentar a igreja nos domingos a fim de ter uma vida um pouco melhor moralmente, mas esse não deve ser o resultado de nossa conversão e caminhada no Senhor. As disciplinas espirituais, elas não estão atreladas a aceitarmos a Jesus e a vir ao culto no domingo. Nós vamos aprender mais o que podemos fazer, o que as Escrituras ensinam que a vida cristã promove para nós, como seguidores de Cristo. É de fato, irmão, que o propósito dessas mensagens que estou trazendo para os irmãos, que ela não tem barulho, que ela não tem
acompanho se as minhas palavras não são tão bonitas qual deveria ser, ou não, mas o fato é que você e eu precisamos entender uma coisa. Nós estamos cristãos, nós somos cristãos pela revelação ou pela palavra? Nós somos cristãos pela revelação ou pela palavra? Eu desejo que o Senhor revele em seu coração a sua palavra. Essa ardente revelação da palavra de Deus, de permanecer firme até o final. Existem alguns princípios que precisamos observar e nós vamos fazer isso. Vamos meditar nas Escrituras como devocional. Vamos ler as Escrituras, vamos meditar nela todos os dias para que possamos estar preparados para aquele grande dia que está próximo. E Ele tem cuidado de nós. Eu gostaria que você abaixasse a sua cabeça. Gostaria que você orasse nesse momento, pedindo ao Senhor para que cuide dos seus passos. Oh Espírito Santo de Deus, Deus Todo-Poderoso, nós estamos diante de Ti nesta hora e suplicamos a Ti, Pai, a que nos ajude, Senhor, a que nos dê graça, a que nos conceda, Senhor, o Teu Espírito Santo, para que possamos, ó Deus, ultrapassar os limites e as barreiras, ó Pai, que possamos vivenciar a natureza do Teu Espírito Santo em nós, sermos conduzidos pelo Teu Espírito Santo, que possamos deixar que o Teu Espírito Santo nos conduza, para que possamos observar tudo aquilo que apraz ao Senhor, tudo aquilo que agrada ao Senhor. Ó Deus, que o eterno propósito do Senhor se cumpra em nós e possamos estar disponíveis para Ti. Não somente hoje, Pai, neste culto de terça-feira, mas todos os dias, Senhor, possamos estar disponíveis para o Senhor. Todos os dias possamos estar disponíveis ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas bem forte para o nosso Senhor. Muito obrigado, meu querido irmão. Muito obrigado, minha querida irmã, por você fazer parte deste propósito eterno de nosso Deus. Obrigado, digo, porque é um privilégio nosso podermos fazer parte deste propósito. Se você não sente que você faz parte desse propósito, que você está se sentindo fora, que você está se sentindo acuado, que a sua vida está pregnada de pecado, existe um Senhor, um Salvador, e Ele está aqui, um advogado, para advogar sobre as suas causas, advogar sobre os seus pecados. Ele morreu na cruz. Ele só deseja que você creia que o sacrifício dele é puro e é verdadeiro, e você vai poder também morar no céu. Amém? Também morar no céu com o propósito de que, dentro dos propósitos de Deus, de que Ele preparou um lugar especial para cada um de nós. Amém? Graças a Deus. Eu quero convidar os irmãos a ficarem de pé agora, para nós encerrarmos nossa reunião. Para nós encerrarmos a nossa reunião, eu quero agradecer a presença de cada um dos irmãos que aqui estão, a todos aqueles que estão participando, que estão vendo essa transmissão pela rede social, pelo Facebook. Eu quero agradecer a cada um dos irmãos que o Senhor fale ao seu coração com toda a convicção, que você deseje servir melhor ao Senhor, deseje servir em todo o tempo, deseje servir acima
das dificuldades. Deseje servir acima das grandes barreiras. Deseje servir ao Senhor ainda que as aflições estejam muito grandes sobre você. Deseje servir ao Senhor. Pai querido, eterno e Salvador, te damos graças, Senhor, pela vida de cada um dos teus filhos, Senhor, de cada uma das tuas filhas, Senhor, que se encontram neste lugar e que ouvem esta voz agora, Pai. Que o teu Espírito Santo entre, Senhor, e faça morada, Senhor, e conduza o teu filho no caminho da retidão, da justiça, porque grandes coisas o Senhor tem para aqueles que permanecem até o fim, para aqueles que vão até o fim, para aqueles que permanecem nos teus caminhos. Porque, Senhor, a tua palavra diz que nos últimos dias é necessário que tomemos cuidado, porque o inimigo atuará de tal maneira que, se possível, até os escolhidos ele vai tentar fazer com que eles se percam. Mas a tua palavra diz, Senhor, que os que são do Senhor permanecerão firme e inabalável e não se afastarão. Oh, Pai, em nome de Jesus, eu oro por vida que aqui estão presentes. Eu oro por cada um dos teus filhos que também estão distantes neste momento, em algum lugar distante, Senhor. Os teus filhos possam ser alcançados pelo teu Espírito Santo e que a tua graça seja, ó Deus, sobre eles, Senhor, agora. Em nome de Jesus, papai, eu peço para que o Senhor leve os teus filhos para os teus lares, para que leve eles na condução, Senhor, e debaixo da tua graça, Senhor. Que o Senhor dê uma semana, um restante de semana abençoada. Que o Senhor dê uma restante de semana cheia de paz. Ó Deus, que purifica, cura, liberta, Pai, para a glória e honra no teu santo nome. É o que te pedimos e te agradecemos. Querido Pai, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a doce consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vós e permaneça, não somente agora, mas para todo sempre. Todo aquele que crê, digam comigo: amém. Encerrado em nome de Jesus. Toma um cafezinho com o nosso irmão Aparecido, com o Senhor. Também, se você trouxe o seu dízimo, trouxe a sua oferta, coloque aqui no gasofilácio para a obra do nosso Deus e nosso Pai. Amém? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe. Deixa eu desligar aqui.